Convido a ficar em pé para essa noite de adoração, de louvor ao nome do Senhor Jesus. Para esse dia consagrar ao Senhor, nós oramos, clamamos, intercedemos por aquilo que Deus certamente vai fazer no meio do seu povo, pelas promessas que serão alcançadas, pelas bênçãos que virão. Muito mais do que isso, por conhecer e saber a vontade de Deus para a nossa vida no ano de 2026, porque essa é a maior revelação que você pode ter, a vontade de Deus para você no ano de 2026. E se você entender isso, então você vai receber as dádivas de Deus e você vai viver vida abundante, conforme a Bíblia diz que é uma vida abundante. Então eu te convido a clamar aos céus hoje, a buscar a face do Deus Todo-Poderoso, a pedir a Deus que te revele a sua vontade, porque quando nós andamos na vontade do Senhor, então dá certo, então funciona, então se alinha, então as coisas são direcionadas. Espírito Santo de Deus, nós clamamos mais uma vez, nos reunimos essa noite como igreja para declarar e profetizar na autoridade da tua palavra, que as suas revelações recaiam sobre nós, que a sua vontade seja manifesta, explícita na nossa mente, no nosso coração, que possamos te ouvir, não só te ouvir, mas que possamos te obedecer, a cumprir o propósito, a cumprir o chamado, Pai, a fazer a sua vontade, Pai. Nós te adoramos nesse lugar. Recebe a adoração do seu povo, recebe o louvor da sua igreja, que nós possamos entregar tudo ao Senhor e o Senhor seja glorificado. Amém, amém. Dê uma boa noite para quem está perto de você aí. Vamos adorar o Senhor Jesus? Hoje com a banda conectados, bora? Impressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. O quê? Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos de pé. Cante. Não caminhamos pelo que vemos, pelo que vemos e o que nos move é o que nós temos, quem nós somos, nação santa. Nós somos a igreja, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Vamos cantar pra ele, diga. Não caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós temos, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos mais. Ninguém pode parar a
A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus com alegria no teu coração, porque ninguém se compara a Ele. Ele é poderoso nas batalhas, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para trazer vitória ao seu povo, Ele é poderoso para operar milagres, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, porque não é impossível isso para esse Deus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? É isso que nós queremos proclamar e declarar. Eu não sei as expectativas do mundo, eu não sei as expectativas das outras pessoas, mas eu posso declarar em 2026: quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar, poderoso para fazer grandes coisas. E Ele está aqui. Quantos creem num Deus poderoso? Quantos acreditam num Deus poderoso? Vamos adorar, vamos bendizer a Ele, vamos declarar isso. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol? Quem se compara a Ele? Mais que o sol. Ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória
a promessa, essa é a verdade da palavra. Essa é a verdade da palavra, a verdade que liberta, que dá perspectiva de futuro, que dá garantia de futuro. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Sua glória Ele reinará para sempre, e o seu reinado jamais terá fim. O filho de Davi que venceu, e com ele nós podemos mais. Em ti eu tudo posso, Senhor. É isso que nós vamos declarar agora. Eu posso ir além do impossível, porque aquilo que é limite para mim é só uma oportunidade do Senhor fazer milagres na minha vida. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Talvez você não enxerga saída, perspectiva de nada, mas não há impossíveis para Deus. Nós podemos ir além, sim, além daquilo que parece ser impossível, mas em ti, Jesus, eu tudo posso. Em ti não há limites, em ti não há nada que possa te parar, Senhor. Não há nada que possa deter o Senhor. Vamos adorar a Ele. Oh, aleluia. Eu creio num Deus do impossível.
creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além do céu ver. Em ti, muralhas caem. As portas se abrem. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Só voz acalma em ti o medo que me assombra. Vitorioso é a batalha. Não há o que temer, todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Só voz acalma em ti o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, todo tempo tu me guardas. Você é guardado pelo Senhor. Então pode colocar a sua fé em ação. Coloque em ação a sua fé. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Só voz acalma em ti o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Só voz acalma em ti o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, todo tempo tu me guardas. Em ti, muralhas Vai caem. declarando isso. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Você não precisa temer, Ele está no controle. Ele anda sobre as águas turbulentas. Ele caminha no meio das tempestades. Ele traz a calmaria no meio do mar. Ele é o Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que opera milagres, o Deus que opera maravilhas. Ele está aqui. Ele opera milagres. Não temas ondas da tempestade. Só voz acalma em ti o medo que me assombra. Vitorioso
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, banda. Obrigado. Podeis sentar, queridos. Antes de pregar a palavra do Senhor, você que trouxe a sua oferta hoje, eu disse aqui no sábado, vou dizer durante esse tempo, todo mês de janeiro a gente costuma a ter um entendimento sobre uma oferta de primícias, a primeira oferta do ano dedicada ao Senhor. Nós possamos fazer algo especial ao Senhor, não pelo valor, mas pelo nosso coração de semeador. Entendeu? Nós vamos semear, e nós vamos colher os frutos da prosperidade, porque é a palavra de Deus que disse isso, não é eu que estou dizendo, não fui eu que inventei que a oferta é uma semente, foi a palavra de Deus que declarou isso. E quando a gente tem esse entendimento, a gente pode semear com alegria e colher os frutos da provisão e da bênção de Deus na nossa vida. Você que vai ofertar essa noite, eu vou orar por você, Pai, no nome de Jesus. Aqueles que vão entregar, Pai, as suas ofertas, seja aqui fisicamente, seja, Pai, pelo Pix, daqueles que estão, talvez, Pai, com o coração ardendo, Pai, para fazer algo, Pai, a plantar uma semente, Pai, em fé, em confiança, que o Senhor os abençoe e que o Senhor cumpra toda a sua palavra na vida deles. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém? Se você tem uma oferta para trazer, pode sair do seu lugar, trazer aqui na frente, assim como você que vai fazer isso via Pix. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nessa segunda-feira. Na verdade, hoje é o segundo dia da nossa jornada aí de 12 dias. Nós vamos profetizar o mês de fevereiro. E eu sei que fevereiro será extraordinário, será diferente daquilo que você já viveu num fevereiro, porque nós vamos profetizar isso. E eu acredito no poder da palavra profética. Amém? Irmãos, nós estamos com alguns cartões. Você já entregou ou não, pastora? Tá no celular. Ela nem ouviu o que eu falei. Nós vamos entregar alguns cartões, mas nós não temos para todos. Eu acredito que não. Então eu vou pedir para ficar em pé um de cada família. E aí a gente vai tentar trazer mais na quinta-feira, trazer mais se tiver lá na Ebenezer. Tá? Esses cartões são para você anotar durante os meses, durante esses dias, as palavras que foram declaradas, para você colocar aí também, né, os seus votos com Deus. E eu sei que o Senhor vai nos abençoar. Você vai, quando você ler lá no final, talvez ano que vem, você vai ver o quanto as palavras proféticas têm poder e se cumprem na sua vida. Então eu vou pedir para ficar de pé, pelo menos um de cada família, para a gente entregar. Se sobrar, a gente vai entregando aí para maior quantidade. Eles vão entregar. E vem aí, acho que 12 folhas para você anotar aí, junto com o tema, né, desse ano. No culto da virada eu tentei, eu ainda consegui pegar um pacote, né? Teve gente que não conseguiu pegar nada. Está entregando lá, sobrou. Tem mais alguém que quer? Só levanta a mão aí ou fica de pé, eles vão entregar. E sobrou, tem bastante, então tem bastante. Se quiser, levanta a mão aí que está cheio ainda lá os rostos. Irmãos, nós também, né, fizemos essa pulseira aqui do Avante Sem Parar, da nossa campanha de 12 dias, tá? Isso aqui é exclusivo nosso, que a gente teve a ideia, né? Já nos adiantamos para fazer. Se você não pegou e quiser pegar, só levante a mão, vai chegar aí até você. Esse aqui é um simbólico, né, da nossa campanha dos 12 dias, para a gente se lembrar que a gente está nesse propósito. Tem aqui na frente também gente com a mão levantada para entregar a pulseirinha. Corre aí com as pulseiras agora. Vai entregando aí, irmão. Eu acho que se você ficar de pé é mais rápido. Isso. Lá na frente, vai entregando as pulseiras aí. Pega a pulseira aí. Acabou? Olha. Mas não tem 250 aqui, né? Eu fiz 250. Mas nós vamos dar um jeito. Amém, irmãos? Nós vamos dar um jeitinho. A gente pede mais lá, ver o que acontece. A pulseira acabou, sobrou o cartão lá. Se você quiser depois, você pega lá o cartão. Hoje
é comigo mesmo, né? Não tem jeito, não tem como você escapar. Hoje é o pastor mesmo, eu quero trazer uma palavra, mas nós vamos ter, né, mais pessoas ministrando aqui a palavra do Senhor, profetizando e declarando sobre a sua vida. Eu tenho certeza que cada dia o Senhor vai trazer uma palavra ao seu coração. Amém? Hoje eu quero falar com você no livro de Josué, capítulo número 13. Josué 13, versículo de número 1. Josué capítulo 13, verso de número 1. Diz assim o texto: Era porém Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho e entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Amém? Pai, fale conosco, abençoe o teu povo, que a sua palavra entre e encontre lugar dentro de nós. O Senhor nos oriente para aquilo que o Senhor quer que a gente viva, Pai. No nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço por isso. Amém. Amém. Nós acendemos a luz do meio, porque nós precisamos colocar ainda uma iluminação especial para deixar a igreja um pouco mais clara. Que na hora do louvor a gente escurece, usa as luzes, mas na hora da palavra a gente quer deixar mais claro. Por quê? Porque é do nosso entendimento que a gente quer que você leia e que você traga a sua Bíblia também para você ler. Então nós queremos de fato trazer à tona essa cultura da gente trazer a Bíblia e ler a Bíblia. Então, mas aí com a escuridão, com pouca luz, fica difícil, né? Então eu não condeno os irmãos, né? Porque eu sei que é difícil, mas nós vamos começar a acender essa luz do meio para deixar assim durante o momento da palavra, até que a gente coloque aí, acerte todas as coisas aí, para deixar uma iluminação boa para você ler e boa para quem está lá também, porque quando a gente acende na internet também fica terrível. Não é porque a gente quer apagar, mas fica diferente. Vamos lá. O tema da mensagem hoje é o tema do nosso ano: avante e sem parar. Fala para alguém aí: avante e sem parar. E eu não sou pastor de ficar fazendo isso não, mas fala para mais um aí: avante e sem parar. Glória a Deus. Nós temos aqui no livro de Josué, eu falei sobre Josué esses dias, sobre a promessa que Deus tinha feito para ele, dizendo: eu vou ser com você assim como eu fui com Moisés. Do mesmo jeito que eu agi com Moisés, vou agir com você, vou estar junto, você vai viver milagres, eu vou fazer grandes coisas na sua vida. E trabalhando nessa perspectiva. Mas quando a gente vai lendo os textos, Deus vai trazendo entendimento. Você ouve uma coisa aqui, uma coisa ali, vai ligando os pontos, vai pensando, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Irmãos, isso é abençoador. E Josué é essa pessoa que pôde ver o extraordinário. Josué teve o privilégio de ver muitas operações de Deus, porque ele todo o tempo estava ali junto com Moisés, o auxiliando. Então ele viu Deus agir poderosamente. E aí quando Moisés finda a sua carreira, ele já sabe que é o escolhido. Deus fala com ele, você conhece esse tema, esse texto. Deus vem e fala com ele: seja forte, seja corajoso, não desanime, eu vou estar com você todos os dias. E aí Deus faz aquela promessa que eu preguei sobre ela esses dias. E à medida que os textos avançam no livro de Josué, você vai perceber Josué batalhando grandes batalhas. Começando lá com Jericó, já começando uma batalha difícil, uma batalha terrível. Mas Deus, quando quer mostrar o seu poder, meu irmão, tem batalhas difíceis, tem batalhas terríveis. Mas quanto mais difíceis e terríveis as batalhas, maiores e maravilhosas são as vitórias que Deus traz para o seu povo.
Porque Deus faz grandes coisas, mas para operar grandes coisas precisam de grandes desafios para nós. Então, se você quer viver grandes coisas, não se intimide diante dos grandes desafios que podem aparecer e certamente vão aparecer diante dos seus olhos. Confie em Deus, porque Deus está estabelecendo algo novo sobre a sua vida. Deus tinha dito para Josué assim: eu vou engrandecer o seu nome, eu vou fazer o seu nome conhecido. Embora você seja conhecido por andar com Moisés, por estar junto com ele, por ser o escolhido, todo mundo sabe disso, mas eu vou engrandecer o seu nome, eu vou fazer você conhecido. E aí o que Deus faz? Dá uma grande batalha. A gente quer grande vitória sem grandes batalhas, né? A gente quer viver grandes coisas sem grandes dificuldades. Mas quando Deus quer dar uma grande vitória e mostrar o seu poder, vem grandes batalhas. E eu não estou aqui para te desanimar não com as grandes batalhas, não. Pelo contrário, eu quero te incentivar e te animar. Dizer que grandes batalhas só sinalizam que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Elas só indicam que Deus quer fazer grandes coisas sobre a sua vida. Porque se fosse para fazer coisas pequenas, então as batalhas também seriam pequenas. E aí Josué vem vencendo, vem batalhando, vem travando grandes batalhas e tomando territórios. Então vai, toma uma cidade aqui, vai lá diante de Deus, toma outra cidade ali, busca o Senhor e vence as guerras. As guerras vão passando o tempo, e o tempo passa. Se você ler a biografia no capítulo 12 desse livro de Josué, você vai ver a quantidade de reis que foram vencidos no ministério de Josué. Quantas batalhas ele venceu. O capítulo 12 está declarado lá todos os reis que ele enfrentou. Reis poderosos, pessoas extraordinárias, com exércitos poderosos. Mas Deus trouxe vitória para ele, para cumprir a palavra que foi liberada: eu serei com você e ninguém te poderá resistir. Irmão, se você recebeu essa palavra, se você pegou essa palavra para a tua vida, que Deus disse: eu sou contigo e ninguém poderá te resistir, então fique tranquilo. Não importa o tamanho de batalha, nem dificuldade, nem quem está na tua frente, ninguém te poderá resistir. Porque Deus é cumpridor das palavras que declara. Deus é o que cumpre as palavras que declara. E aí Josué vai vencendo, vencendo, vencendo. E aí a gente chega no capítulo 13. E o texto começa dizendo: era porém Josué já velho, e entrando em dias, falando de uma fase ainda um pouco mais difícil. Não só a idade, mas as dificuldades. E o Senhor disse para ele: Josué, você está velho, você está entrando em dias, e ainda tem muita terra, ficou muita terra para ser conquistada. Eu olho para esse texto, lembrando-me do capítulo 1, verso 4, que Deus estabelece um perímetro da vitória de Josué, daquilo que ele deveria conquistar. Deus diz assim em Josué 1,4: desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, o poente do sol, será o vosso termo. Ou seja, Deus está delimitando uma área. Deus está delimitando para ele: ó, você vai conquistar tudo isso você deve conquistar. E Deus não deu isso para Josué como uma sugestão, porque tem palavras que Deus libera para nós, tem coisas que vêm para nós, que é o auxílio de alguém, uma palavra boa, que alguém sugeriu. Mas quando Deus libera uma palavra para nós, não é uma sugestão, Deus está declarando. E se você crer na declaração de Deus, as coisas vão funcionar. Mas se você não crer e não decidir viver aquilo que Deus declara, então nada vai acontecer. Eu quero dizer para você essa noite, mais uma vez afirmar isso: Deus está declarando a sua palavra, e Deus vai declarar grandes coisas sobre a sua vida para esse ano. Mas se você não quiser viver, você não vai viver. Deus estabeleceu termos, Deus estabeleceu um grande território e falou para ele: você vai possuir tudo isso, você tem que conquistar todas essas terras.
tudo isso. E ele começou a conquistar. Mas eu acredito que durante um tempo na sua vida, da sua jornada, Josué se acomodou. Porque a gente acostuma fácil a ganhar batalhas. E a gente acostuma. E chega uma hora que mesmo que a gente queira algo mais ou viver algo mais, a gente se pega pensando, mas tá bom, já deu, já chega, né? Tá bom ficar por aqui mesmo, tá bom fazer só isso, tá bom viver só isso, só assim, tá tranquilo. Eu sei que Deus falou mais, eu sei que Deus prometeu mais, eu sei que se eu quiser ir além, eu até posso ir, mas está tão bom assim, sem guerra, sem batalha, sem inimigos, sem ninguém nos ameaçando, sem coisas terríveis acontecendo, sem enfrentar gigantes, sem esse negócio de luta. Eu acredito que durante um tempo Josué foi se acomodando. Disse: eu já conquistei bastante, já vivi bastante e já conquistei bastante, já venci grandes nomes. Então, quer saber de uma coisa? Vamos ficar tranquilo aqui. E o tempo passou, e ele foi envelhecendo. Só que Deus vem, e Deus vem para dizer para ele: ei Josué, você avançou em idade, o tempo passou e ficou muita coisa para trás. Muita coisa que eu dei ordem para você fazer, você não fez. Muita coisa, muito lugar que era para você conquistar e você não conquistou. E eu não te sugeri não, eu te dei uma ordem e te capacitei para conquistar. E você deixou de lado, deixou para trás. Você está velho em dias, deixou muita coisa, e as terras ficaram. E esses termos e essas terras são do meu povo, porque eu prometi, e essa palavra que eu dei, ela precisa se cumprir. E eu disse para você fazer. Eu fico imaginando Josué ouvindo Deus dizer para ele: o tempo passou e você não fez tudo o que eu pedi. Porque Deus não te pede o impossível. Deus não te pede o impossível. Deus te pede o que você pode fazer. O impossível é Ele que faz. O impossível é com Ele. Então, se Deus pediu para Josué, se Deus declarou sobre ele, ordenou para ele, disse: eu vou estar com você, vai e conquista daqui e ali. Ele era capaz. Ele tinha autoridade suficiente, ele tinha força suficiente, ele tinha poder de Deus sobre a vida dele suficiente para conquistar, para avançar, para cumprir a promessa que Deus havia feito. Só que ele se acomodou. Porque a gente vai vencendo, crescendo em algumas coisas, em algumas áreas, e a gente vai se acomodando. Tá bom demais, deixa assim, porque mexer é terrível. Talvez Josué pensar: para que a gente vai lá conquistar? A gente está tão bem aqui, nossa terra. Já nos organizamos, está todo mundo aqui no seu canto, cada um com a sua casa, cada um com a sua família. Para que a gente vai atacar um povo vizinho? Para que a gente vai mexer com o que está quieto? E sabe, tem áreas da sua vida que você não quer mexer, porque você fala: não, mas tá bom assim está indo, está dando certo. Mas Deus quer te levar a conquistar essa área também, que você está achando que está tudo bem, mas não está bem. E Deus quer
trazer para você conquista. Deus quer organizar essa área da sua vida, essas coisas que estão fora do lugar, essas dificuldades que você ainda enfrenta. Deus quer trazer à tona isso para dizer para você: eu te dei autoridade para possuir, para conquistar e para vencer. Então nós às vezes nos deparamos nesse sofá confortável dessa acomodação, que a gente senta e só fica olhando as coisas acontecer. E às vezes a gente até pensa, né? Imagino aqui Josué pensando: aquela terra lá dos filisteus é uma terra boa, né? Tem tanta terra boa lá dos filisteus, e Deus falou que era nossa. Se a gente quiser ir lá, a gente vai, e a gente pega tudo, a gente conquista. Mas para que mexer com guerra? A gente vai ter que se esforçar, vai ter que se preparar, vai ter que lutar, vai ter que orar, vou ter que fazer propósitos sérios com Deus, vou ter que mudar minha vida, vou ter que mudar minha rotina, vou ter que mudar minhas coisas. Para quê? E a gente fica nesse sofá confortável, acomodados, achando que está tudo bem e perdendo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque todos aqueles termos, aquelas terras ainda não conquistadas, era o que Deus tinha para Josué, era o que Deus tinha para todos eles. Sabe o que eu achei de interessante aqui? É que a promessa de Caleb estava atrelada a essa acomodação de Josué. Porque Caleb ainda não tinha recebido a terra que lhe fora prometida. Por quê? Porque Josué se acomodou e não quis conquistar as outras terras, e a terra dele estava no negócio. É por isso que mais para frente você vai ver lá para os 17, Caleb se levantar e dizer: ei, Josué, você lembra das palavras? Então, tem aquela terra lá, vai me dar ou não vai me dar? Vai me deixar ir lá possuir ou não vai? Porque você meio que acomodou, você está sossegado aí, já conquistou o que você queria conquistar, está tudo bem com você, mas eu tenho ainda uma promessa para cumprir na minha vida, e embora você se acomode, eu não quero me acomodar. A ordem era para conquistar e possuir. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Que Deus espera mais de nós. Josué estava dizendo para ele: eu estou velho e estou cansado. Ele está dizendo: mas eu ainda espero alguma coisa de você, porque essas terras precisam ser conquistadas. Então, se você não vai, divide as terras, distribui ela para os povos e manda eles conquistarem. Foi isso que Deus disse para ele. Você já está velho, passou o tempo, agora era para você ter ido, você não foi, mas você ainda tem alguma coisa para fazer. Você precisa fazer. Eu estou esperando algo da sua parte, e Deus está esperando algo mais de nós. Você pode ter vivenciado grandes coisas em 2025. Você pode ter vivido coisas extraordinárias, realizações fantásticas. Você pode até ter trabalhado bastante. Você pode ter orado muito, jejuado muito, buscado muito a Deus, servido muito na casa de Deus, na obra de Deus, socialmente por aí. Mas Deus espera mais de nós. Deus espera mais da gente. Assim como Ele esperava de Josué, que embora não tenha conquistado, Deus dá uma ordem para ele: você vai dividir as terras, você vai distribuir as missões, você vai dar missões para cada um, para que esse povo vá e consiga conquistar as terras que eu declarei que seriam deles, porque a minha palavra precisa se cumprir, e ela vai se cumprir. Depois dessa ordem, Josué começa a fazer as divisões. Começa a dizer: essa terra é para você, a terra dos heteus, a terra dos filisteus, a terra, isso aqui é para vocês, é para a tribo de Dan, é para a tribo de Gad, Ele vai dividindo para as tribos. E cada tribo agora fica com a missão e a tarefa de ir lá e conquistar o que ainda não foi conquistado.
Mas Deus esperava mais dele. Porque embora o tempo tenha passado, ele tenha envelhecido, e ele já não era mais o mesmo, ainda assim Deus esperava mais dele. Você pode ter a desculpa que você quiser, mas Deus ainda espera mais de nós. Você pode dar desculpa para si mesmo que você quiser, mas Deus ainda espera mais de você. Deus espera algo mais de cada um de nós. Que nós possamos entregar para Deus aquilo que Ele espera de nós, não o que a gente quer. Porque a gente está tão acostumado a entregar o que a gente quer. Não, eu quero entregar isso, eu quero fazer isso. Não, Senhor, eu quero fazer esse propósito. Você já perguntou para Deus qual Ele quer? Você já perguntou para Ele o que Ele quer? Porque a gente começa numa rotina, vivendo de propósito em propósito, fazendo isso, fazendo aquilo, e nunca ouve o que Ele quer. E não é o que Ele gostaria, é o que Ele quer. Saul ofereceu sacrifício, afobado, com medo, apavorado porque o povo começou a ir embora. Falou: olha, eu vou ficar sozinho, vão me matar, vou oferecer o sacrifício. Samuel chega e ele fala assim: não, mas eu ofereci para Deus, foi para Deus que eu sacrifiquei. Eu fiquei com medo do povo, é verdade, eu fiquei apavorado, mas foi para Deus que eu entreguei. E a palavra de Deus que vem da boca do profeta para ele é: Deus tem mais prazer na obediência do que nos seus sacrifícios. Será que a gente está pronto para obedecer mais a Deus? Eu sei que a nossa cultura nos ensinou, a nossa cultura religiosa nos ensinou que parece uma troca, a gente faz e recebe. A gente faz e Deus faz. A gente vai lá, faz muitas coisas, e pelas muitas coisas nós somos gratificados, mas Deus não é como os outros deuses, os pseudos deuses, que você sempre tem que fazer alguma coisa para Ele fazer alguma coisa. Porque antes de você fazer qualquer coisa, Deus já fez por você. Deus já fez por você. Ele não é como os outros. Ele sempre fez algo. E Ele se importa mais com que você o obedeça do que com o que você faz. Porque às vezes a gente está muito disposto a fazer, mas será que a gente está disposto a não fazer se Deus mandar não fazer? É obediência. A gente gosta do sim, mas Deus também diz não. Porque nós precisamos entrar nesse caminho de obediência, porque Deus espera mais de nós, que a gente o ouça mais, que a gente esteja mais sensíveis à sua voz. Para quê? Para obedecer o que Ele diz, não o que a gente entendeu, não o que a gente achou que Ele disse. Busque a Deus até ter certeza do que Ele disse. Porque o nosso coração, irmão, ele é tendencioso para trazer interpretações. A gente tem essa tendência de querer interpretar as coisas na nossa própria sorte, do jeito que nos agrada, do jeito que é bom, que vai ficar bom para a gente ou bom para todo mundo. A gente ouve uma palavra e a gente já começa a interpretar do nosso jeito. E Deus falando com você, dando uma direção, e você dizendo: não, Deus está dizendo isso, é isso que Deus está dizendo, na contramão daquilo que de verdade Ele diz. Porque a gente é tendencioso, a gente aprendeu a interpretar as coisas do nosso prazer.
Deus espera mais de nós, principalmente que a gente obedeça a sua palavra, obedeça a sua voz, obedeça as suas ordenanças. Josué fez tudo isso, e no final, quando ele achou que estava tudo bem, Deus diz: eu espero mais de você, espero que você faça. Seja obediente à voz de Deus e os comandos de Deus, para você viver os propósitos de Deus para a sua vida. E quando a gente entender isso, que tudo tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida, então a gente vai parar de sofrer por coisas, a gente vai parar de buscar a Deus por coisas, e a gente vai buscá-lo por quem Ele é: Deus soberano, Deus todo-poderoso, Rei de toda a terra, digno de louvor e de adoração, Deus santo, imutável, Deus maravilhoso, Deus criador. Deus espera mais de nós. Avante e sem parar. Avante e sem parar. Josué foi avante, mas dá uma parada. Deus espera que a gente vá avante e sem parar. A parada é quando a gente ouve a voz dele dizendo: para. Lembra da nuvem? A nuvem movia, o povo movia. A nuvem parava, o povo parava. Por quê? Porque é Deus que diz quando você para. Não é você que decide, é Deus que diz quando você tem que parar. E se você estiver ouvindo os comandos de Deus, Deus vai te orientar. Pastor, mas eu estou fraco, estou cansado. Deus renovará as suas forças. Porque se você não chegou onde Deus quer ainda, Deus vai dar força para você chegar. Deus vai sustentar você na sua caminhada. Quantos creem nisso hoje? Quantos recebem essa palavra da parte do Senhor? Então avante e sem parar. Não fica olhando para as circunstâncias não. Se Deus declarou território para você, então vai e conquiste aquilo que Deus está colocado diante dos seus olhos. Avante e sem parar, não olhando para a esquerda, não olhando para a direita, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você fique de pé comigo. Hoje vai ser mais rápido, nós vamos terminar essa reunião, mas nós queremos orar agora e declarar e profetizar sobre o mês de fevereiro, que vai haver um avanço na sua vida. Áreas da sua vida que estavam bloqueadas, travadas, vão sofrer um grande avanço da parte de Deus, porque a ordem de Deus é para você avançar e você não parar. Um tipo de aceleração vai acontecer na sua vida, em áreas que você julgava estar paradas, paralisadas, quem sabe até mortas, mas Deus vai trazer uma aceleração sobre isso, porque Deus está dizendo: avante, meu povo, e sem parar. Eu espero mais de você, e juntos nós vamos chegar ao lugar que eu planejei, que eu decidi. Você vai viver o que eu já decidi. Pai, no nome de Jesus, declaramos e profetizamos sobre o mês de fevereiro que haja uma aceleração, Pai, que áreas das nossas vidas que estavam paradas, travadas, bloqueadas, que sejam, Pai, impactadas por essa palavra, e que nós possamos avançar para chegar até onde o Senhor deseja. Nós profetizamos um fevereiro ainda não vivido, algo extraordinário que nós ainda não vivemos, que nós nunca vivenciamos, Pai. Que haja da sua parte uma manifestação de graça sobre cada um dos seus filhos. Eu oro e abençoo a sua igreja hoje, Pai. Declara a tua bênção, dê força para os seus filhos caminhar, Pai, essa jornada. Amanhã nós estamos aqui segundo a sua vontade, na quarta-feira aqui também, na quinta-feira na Ebenezer, sexta-feira aqui, sábado aqui. Eu sei que cada dia o Senhor tem algo para nós, que nós possamos estar com o coração aberto para receber a sua semente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um agora e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.